Deus e nosso Pai. Amém, Jesus? Diz aqui a palavra do Senhor o seguinte, acompanhe aí. Então Jesus lhes contou uma parábola: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que alguém semeia num campo, e é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, e cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Oh, glória. Tem as crianças? Tem a escolinha das crianças? É para liberar? Então tá bom, né? Criançada estão sendo liberados, né? Os maiorzinhos para ir para lá, né? Vai ter saxofonista aí, ó. Tem que cuidar aí porque, né? Isso aí. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Todo mundo ligado aqui no altar? Amém, Jesus? Esse é o Benício. Tudo certinho, meu netinho? Vem cá. Dá um oi aqui para o vovô. Ele está interessado é regular os instrumentos aí, porque ele vê o pai regulando. E é assim que vai se criando, né? Querendo trabalhar. Glória a Deus. Irmãos, olha só. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é semelhante a uma pequena semente de hortaliça, a uma semente da hortaliça chamada mostarda. E veja que mesmo sendo tão pequenininha, uma semente tão praticamente insignificante, né? E de tamanho tão pequeno, mas ela vai crescendo e ela se transforma até, diz ali, numa árvore. Então, irmãos, não sei como começou a obra de Deus na sua vida, no seu coração, mas o que importa é que a obra que Deus está fazendo, olhem para mim, né? Fiquem atentos aqui, não perca a sua bênção. Amém, Jesus? E não importa, irmãos, como começou a obra na sua vida, mas o que importa, irmãos, é o como ela vai se expandir, como que ela vai crescer, o quanto ela vai crescer. Diga para você mesmo, diga: o reino de Deus precisa crescer dentro de mim. Amém? Então, a Bíblia diz que ele começa como uma minúscula semente. Tem começos, irmãos, que não são os bons começos. Pode ser que a sua vida, a sua trajetória, a sua vida com Deus, sua jornada até aqui, ela talvez nem tenha sido tão boa, mas o importante não é como nós começamos, mas sim como a gente termina. Amém? Cada dia melhorando. Pergunte para o teu vizinho: como você está? E aí o outro responde assim, ó: cada dia melhorando. Amém? Como você está? Eu pergunto para vocês: como você está? É isso aí, cada dia melhorando. Irmãos, veja bem, é algo tão sobrenatural, porque não diz que ela cresce até ter um tamanho da mostarda gigante, não. Diz que ela cresce e é transformada numa árvore frondosa, aonde acolhe, abriga, né, nos seus galhos, os ninhos dos pássaros. Então é algo tremendo, poderoso, sobrenatural, que acontece, irmãos,
quando a palavra de Deus e o reino de Deus começa a trabalhar na nossa vida. Amém, Jesus? No Evangelho, irmãos, de Lucas, capítulo 2, versículo 52, olha só, a palavra de Deus vai nos dizer de que Jesus ele crescia. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas 2:52, diz assim, ó: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Jesus um dia também nasce pequenininho, né? Um bebê nesse mundo, mas Jesus também cresce. Irmãos, nós um dia nascemos para Deus. Eu vi alguém com um bebezinho pequeno aí, né? Um menininho, quem tem aí um menininho de colo aí, uma criancinha, tem? O papai traz aí, a mamãe, dá para trazer aqui, para a gente mostrar, isto, glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus, irmãos, glória a Deus, deixa, irmãos, Deus falar o seu coração. Olha só, quando a gente vem, sobe aqui, sobe no segundo degrau aqui, minha irmã, fica de frente para lá, para esse povo ver essa lindeza aí, ó. Se a senhora cansar, né, nós podíamos até ajeitar uma cadeira aqui para a irmã sentar um pouquinho aqui, ó. Não, uma dessas mesmo ali, ó. Isso, sobe aqui em cima aqui, senta aqui, irmã, faz um favorzinho aqui, que daí nós ficamos melhor, né? E vamos mostrar para esse povo, vai me ajudar a pregar. Amém, Jesus? Olha, irmãos, dá para a gente imaginar a nossa vida, o nosso nascimento com Deus. A gente nasce como um bebê espiritual. O bebê é seu filhinho, netinho, o bebê precisa de cuidados, né? Ele não consegue viver sozinho. No começo da vida, da jornada, ele se apega a pequenas coisas, e ele está se aclimatando ainda à família, conhecendo, né? Sentindo o cheiro da mãe. Tem momentos que o choro para, só quando a criança sente o cheiro da mãe, já é o suficiente para ela parar de chorar. Por quê? Porque ela sente a segurança. Irmãos, a gente começa com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa jornada com Deus, e a gente começa a conhecer as coisas de Deus, e a gente vem para a igreja e começa a conhecer os irmãos, e irmãos, veja que nessa fase da vida com Deus, as responsabilidades são pequenas. Que responsabilidade a gente consegue dar para Ele? O que a gente poderia pedir para Ele fazer? Então, são fases da nossa vida, mas Deus, irmãos, espera que a gente não fique nessa fase só da vida. Ele espera que, assim como no mundo físico, a gente nasceu e a gente vai crescendo, a gente também vai desenvolvendo, né? Será que essa mocinha vem aqui um pouquinho? Ó, vem cá, corre aqui, mocinha. Olha aí, ó. Vem cá, florzinha. Isto, sobe e fica sentadinha aqui na ponta da caixa, aqui, ó. Aí, olha só, olha que beleza. Vamos imaginar, irmãos, que essa seja a nossa vida, nossa trajetória com Deus. Então a gente vai mudando de fase, né? Como os menininhos foram tudo para a escolinha, né? Então vamos aproveitar, colocar uma mocinha aqui, né? Veja bem, a gente vai mudando de fase. A nossa vida, irmãos, ela vai começando a ter responsabilidades. Irmãos,
eu pergunto para você: será que a sua vida espiritual, ela está crescendo? Porque até o próprio Jesus, irmãos, ele crescia. O reino de Deus, irmãos, ele também cresce. Então nós temos o reino de Deus que é coletivo, que é a igreja, que é o reino, que é a palavra, mas também temos a parte nossa, nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Amém, Jesus? E a gente precisa ir mudando, né? Essas fases da nossa vida, elas vão, irmãos, nos levando ao aprendizado. Será que nós estamos aprendendo, irmãos? Porque qual é o nosso caminhar, irmãos? O nosso caminhar é chegar à estatura do varão perfeito. Amém, Jesus? É chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus. É esse varão que vai, o dia que partir dessa vida, vai entrar para a glória. Irmãos, o cuidado da avó, né, com o menininho ali, dos pais, né, enfim, quando ele é bebezinho assim, é um. Agora, o cuidado daqui já é outro, é ou não é, irmão? É sua filhinha? É. Aqui, irmãos, as coisas já começam a andar diferente, né? Já começa a ter uma situação diferenciada. Já o papai e a mamãe, ó, guarda o calçado, não entra com o pé sujo. Já começa algumas coisas a mudar. Irmãos, Deus também espera que a nossa vida, irmãos, vai mudando. Amém, Jesus? Podem ficar aqui, mocinha, tá? Tá bem aí? Tá. Patrick, corre aqui. É você. Como os meninos foram tudo mais pequenininho aqui que eu enxerguei, foi você. Vai fazer tinha mais um ali em cima, né, que eu não tinha visto. Mas corre aqui você, Patrick. Olha só. Agora, irmãos, aqui, fica mais ali no degrau, senta, para não cansar. A idade vai pegando, irmãos, ó, o cabelo vai branqueando. Para tu não ficar tão grande, né? Olhem só, irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, ó, quer ver? Aqui em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, vamos lá. Diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 2, de que, olha o que diz aqui, ó: tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por suas naturezas humanas, têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por essa natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Irmãos, a pessoa está na igreja, já serve a Deus há um tempo, pode ficar aí, vai crescendo, já passou da fase de bebezinho, já está maiorzinho, já está mais grandinho, mas as atitudes e o comportamento muitas vezes permanecem os mesmos. A pessoa não cresceu, não evoluiu, não amadureceu. O apóstolo Paulo disse: olha, eu tive que dar leite para vocês, porque não deu para dar comida sólida. Vocês ainda estão tudo carnal, ainda estão meio que não se converteram, tem coisa do mundo ainda na vida de vocês. Irmãos, não podemos confundir uma coisa: a gente é salvo pela graça, amém, Jesus? Mas, irmãos, a graça não nos dá o direito de pecar e fazer o que a gente quer. A graça, irmãos, é para a nossa salvação, mas a gente precisa ter uma vida com Deus.
A gente precisa ter uma vida santificada. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, do jeito que vocês estão, eu não tenho como dar uma comida mais sólida. É verdade, irmãos. José, corre aqui. Veja bem, são fases da nossa vida. Agora você fica de pé, não vou te dar mordomia não. Olha só, irmãos, as fases da nossa vida vão mudando. Assim deve ser o nosso crescimento, a nossa mudança, as nossas responsabilidades devem ir aumentando. Irmãos, olha, veja bem, em Hebreus, no capítulo de número 5, versículo 13, vamos lá, Hebreus 5,13, quem está anotando é bom que anote, né? Veja bem, vamos ler porque vale a pena. Irmãos, Hebreus 5,13, tudo que é ao vivo tem que procurar. Amém, Jesus? Dá um glória a Deus aí. Tem glória a Deus e aleluia. Maravilha, Jesus. Deixa Deus falar ao seu coração, logo você vai entender tudo. Olha, veja bem, ó, 5,13 diz assim, ó: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, tem coisas, irmãos, que Deus não dá, e que Deus não fala conosco, e que Deus não abre para nós, porque a gente é muito criança, muito imaturo. Então a pessoa já está num tamanho, num tempo, numa fase, que já deveria ter, irmãos, um comportamento, mas ele ainda não tem, ele ainda está se alimentando com leite, quer dizer, ainda tem um vínculo como de criança, na sua vida espiritual. Irmãos, Deus, assim como um pai, Ele não quer tratar com os seus filhos grandes, que já cresceram, ou que estão crescendo, assim como Ele cuida do bebê. Amém, Jesus? A responsabilidade nossa aqui é diferente daquela. Esta palavra que nós estamos trazendo hoje para vocês, irmãos, ela serve para todo mundo, desde quem está começando na fé, como quem já faz tempo que está na igreja, porque em todas as fases da nossa vida, Deus espera de nós, irmãos, o crescimento, dentro, irmãos, das nossas condições e responsabilidades. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Oh, Jesus maravilhoso. Olha só, o versículo 12 de Hebreus diz o seguinte, ó, Hebreus 5,12, diz assim: e esta altura já deveriam ensinar outros ou outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Irmãos, por que muitas vezes a pessoa não é tratada por Deus como ela na verdade esperaria? Porque ela ainda, diante de Deus, aos olhos de Deus, é uma criança espiritual. Veja que ela, em vez de estar já exercendo algo, fazendo algo para Deus, ainda está precisando ser ensinada, ainda tem que ficar cuidando. O tempo, irmãos, de trocar fralda é o tempo do bebê. Amém, Jesus? Mas depois a gente tem que amadurecer e começar, irmãos, aguentar, sabe o que? Aguentar a palavra forte, a palavra firme.
a palavra que nos corrige, a palavra, irmãos, que é o alimento sólido. Tem pessoas, irmãos, que se você falar algo para ela, se a mensagem tocar em certas áreas da vida dela, ela não aguenta, ela se machuca, ela se ofende. Por quê? Porque ela ainda é muito imatura na sua vida espiritual. Então, irmãos, nós precisamos crescer, precisamos, irmãos, continuar nossa caminhada, para a gente, irmãos, não perder, irmãos, a chance, talvez, até da salvação. Irmão Luiz, faz um favorzinho, me ajuda aqui. Olha só, irmãos, alguém pode pensar talvez que não é tão importante a nossa maturidade espiritual. Vem mais para cá aqui, José. Isso aqui assim, tá bom. Irmão Luiz, fica aqui. Olha as fases da vida, né? Diante de Deus. Deus em cada fase vai tratando conosco. Quando a gente olha assim por um cabelo branco, né? Esse aqui não é que nem o do Patrick, né? Mas esse é de verdade, né? A gente vai pensar o quê? Esse tem experiência, esse tem maturidade. É assim, irmãos, que a gente deve, irmãos, crescer na nossa vida espiritual, para se preparar para o dia do arrebatamento da igreja. Amém, Jesus? A nossa vida, irmãos, aqui na terra, a nossa vida com Deus, ela não deve ser, irmãos, assim como uma vida simplesmente de uma criança, que não pode ser, irmãos, ensinada no devido, com a devida autoridade, digamos, da palavra de Deus, com o alimento sólido. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que é tão bom o carinho, o aconchego, né, o colo, mas tem horas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa receber aquilo que Deus tem para nós. Amém, Jesus? Só leitinho a vida inteira, aquela palavrinha simples, vai até um ponto, mas chega um ponto que a gente tem que ouvir a verdade, que a gente precisa mudar de vida, irmãos, que a gente tem que se converter, que a gente tem que ver se a nossa vida espiritual está tendo mudança ou não, se nós estamos crescendo ou não. Se nós olhar aqui, irmãos, para eles, imaginar ser uma pessoa só, a trajetória da vida de uma pessoa, irmãos, nós vamos observar o que, irmãos? Que proporcionalmente ao tamanho, à idade, é assim também o crescimento. Amém, Jesus? Se nós estamos saudáveis, a gente cresce perfeitamente. Amém? Deixa Deus falar o seu coração. Amém, Jesus? Irmãos, imagine se o bebezinho agora começasse só a crescer a cabeça. Eu já vi isso, é uma doença, irmãos. Quem já viu alguma vez? Irmãos, é terrível, é uma doença, um problema gravíssimo para a criança. Irmãos, por quê? Começou a crescer só a cabeça. Não, irmãos, a criança precisa crescer todos os órgãos, todo o corpo, todos os membros, proporcionalmente. Amém, Jesus? Olha, nós não vemos um grandão aqui com um narizinho de pequenininho, quando ele era pequenininho, né? Já pensou, irmãos, se com o passar do tempo, né? Aí é um outro detalhe, né? Olha só, se de repente o narigão começasse a crescer, ficasse assim, que nem o do Pinóquio assim, é horrível, né? Então, irmãos, são situações da nossa vida
que nós precisamos compreender que a gente no reino de Deus precisa crescer saudável. Amém? Que oração faz parte da nossa vida. Amém, Jesus? Que estar na igreja faz parte da nossa vida. Que ter responsabilidade com Deus faz parte da nossa vida. Amém? Ah, mas é a palavra de Deus. Eu só vou ler, porque a palavra é a base da nossa vida. Amém? O que é a base que sustenta a gente? Os pés. Aí já pensou? A criança começa a crescer só o pé, e daqui a pouco tem um pezão desse tamanho, com um corpinho assim. É isso? É assim que é para ser? Não. Tudo tem que crescer harmonicamente. Amém, Jesus? Quantos de nós, irmãos, que não nos preocupamos com muitas áreas da nossa vida espiritual, que fazem parte? Irmãos, eu comecei a meditar, e eu vou aqui colocar o que eu pensei. A gente tem umas inspiração meio estranha, né? Mas eu comecei a ver com um narigão assim, imaginar, não é nenhum de vocês. Mas sabe quando aquela pessoa, eu imaginei o do narigão, irmãos, aquele que fica se metendo na vida dos outros. Não é assim? Não meta o nariz onde não foi chamado. Tem gente que só cresce o nariz na igreja, mas o resto, a sua vida espiritual está tudo definindo, tudo fora de ritmo. Não tem estrutura, não tem, irmãos, não cresce proporcionalmente. Quer, muitas vezes, só uma área da vida. E fora aqueles, irmãos, que não têm apetite para nada. Quando a criança perde o apetite, o pai e a mãe têm que pegar o quê? A colherinha, olha, aviãozinho, e tem que dar comida. Porque se a criança começar, irmãos, ficar raquítica, ela começa a definhar, e ela pode ter problemas. Eu sei de um menininho, conheci um menininho, que ele não queria crescer, ele tinha quase que 12 anos, e o tamanho dele era de uma criança de 2, porque ele não queria perder o colo dos pais. Então ele não crescia, ele se determinou que não ia crescer. Isso foi bem difícil para eles superarem. Hoje ele é um médico, dentista formado, mas foi uma batalha. Irmãos, olha só, nós precisamos na nossa vida com Deus, irmãos, crescer, e crescer saudável. Não tem como. Obrigado, irmã, tá, já deu, né? Esse já deu, estou liberando esse aí. Vou liberar todo mundo. Deus abençoe vocês. Obrigado, em nome de Jesus. Vamos dar para eles uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Irmãos, olha para mim. A gente precisa crescer saudável na obra de Deus. Também, irmãos, é muito importante que a gente compreenda o valor de todo o funcionamento do nosso corpo. Porque se eu me dedicar, irmãos, só numa área, eu posso, irmãos, fazer com excelência, mas outras áreas próximas a mim podem estar perecendo. Irmãos, você pode cuidar da cabeça, dar banho, lavar, mas não é só a cabeça que precisa ser cuidada, todo o nosso corpo precisa ser cuidado. Amém, Jesus? Todas as áreas da sua vida e da igreja precisam serem cuidadas. O reino de Deus, irmãos, é assim, ele cresce. Amém, Jesus? O reino de Deus, ele cresce. Deus não nos fez para vivermos do mesmo tamanho, do mesmo jeito, sermos iguais a vida inteira. Deus nos fez para gente crescer. Irmãos, quando nós não crescemos, tem algo errado na nossa vida.
Quando as pessoas não crescem, irmãos, é semelhante às virgens imprudentes. A falta de crescimento, de maturidade espiritual, também dá para relacionar as virgens imprudentes, porque elas não se importaram. Irmão, criança, ela não tem noção de perigo, ela não tem noção de necessidade. Quanta gente, irmãos, descuidado da sua vida espiritual, quanta gente não se preocupando, irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Quanta gente, irmãos, que não está nem aí, diante de tanta tragédia que está acontecendo neste mundo, para preparar-se, para fazer alguma coisa, que é agora, que esse é o tempo que nós temos ainda. Amém, Jesus? Irmãos, o dia que o arrebatamento da igreja acontecer, que o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, a porta da graça vai se fechar. Esta porta da graça, irmãos, ela está para se fechar. Um dia, uma porta já se fechou para a humanidade. A porta da arca. Quando Noé constrói a arca, os animais entram para dentro, a família de Noé entra para dentro, Deus pega a porta e fecha. E aqueles que ficaram do lado de fora queriam abrir, mas não puderam mais. Quem ficou do lado de fora pereceu. Irmãos, a porta da graça está para se fechar. Muita gente, irmãos, não está se apercebendo do tempo da salvação, que é preciso vigiar, que é preciso se consagrar, que é preciso ser cheio do Espírito Santo. Olha só, irmãos, aquilo que a gente valoriza é o que a gente prioriza. O que a gente não dá valor, a gente não prioriza. Se você não ora, irmãos, é porque você não prioriza a oração. Se você não lê a Bíblia, se a tua vida, irmãos, espiritual está, quem sabe, de altos e baixos, é porque você não está se preocupando com a sua alma. Irmãos, quem ficar neste mundo, depois que houver o arrebatamento da igreja, irmãos, quem ficar nesta terra, vai enfrentar o reino do anticristo. O tormento, o sofrimento. Dê para Jesus uma salva de palmas, irmãos. Glória. Não pelo anticristo, nem pelo tormento, né? Uma salva de palmas para Jesus é para glorificar o Rei, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Senhor, aquele que deu a sua vida por nós. Amém, Jesus? Ele é o nosso Salvador. Irmãos, só tem dois lugares para ir: o céu e o inferno. Não vai ter outra chance, não vai ter outro caminho, não vai ter uma segunda chance. Quem ficar vivo depois do arrebatamento da igreja, irmãos, se quiser ser salvo, vai ter que pagar com a sua própria vida. Vai ser torturado até a morte, para não para não negar Jesus, né? Mas se agora já é difícil as pessoas permanecer com Jesus, imagine depois que o Espírito Santo for tirado da terra, como que as pessoas vão estar. É tempo, irmãos, da igreja se avivar, amém? É tempo, irmãos, de você ver qual é o teu crescimento na obra de Deus. Uma coisa importante, irmãos, é que nós, o bebezinho que estava aí, a gente não vê, mas ele cresce. Os nossos olhos físicos não enxergam, mas ele está crescendo. Irmãos,
a sua mudança, a sua melhora, a sua transformação, a sua vida com Deus de santidade, de entrega, talvez não dê para ver a olho nu, assim, não dá para enxergar, mas ela precisa ser permanente e sempre, amém? Cada dia, irmãos, a gente crescer em algo, a gente melhorar em alguma coisa, não se conformar, irmãos, com a situação que nós estamos vivendo. Lá na carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai, né? Desejai o alimento, deseja a comida. Diga amém, Jesus. Olhe para alguém aí e diga assim: deseje ser cheio do Espírito Santo, deseje o alimento, deseje crescer, aleluia. Tudo começa, irmãos, com uma decisão nossa, com uma vontade nossa. Deus não vai vir, irmãos, e vai te obrigar a fazer, não, é você, irmãos, é você que tem condições de dizer: basta pecado, basta diabo, chega, não quero mais servir a Satanás. Irmãos, é tão triste quando a pessoa, irmãos, ela sabe que algo que ela vai fazer é errado, porque a sua consciência pesa, ela fica ruim, mas ela faz assim mesmo. Por quê? Porque muitas vezes ela não tem um posicionamento na sua vida, e aquilo vai atormentando, vai matando, vai machucando, vai ferindo. Irmãos, chegou a hora de você mostrar quem manda, amém, Jesus? E dizer: chega, diabo. Está na hora, irmãos, também de você assumir responsabilidade. Você sabe quando o menininho começa a ir para a escola, ou começa a ter os amiguinhos, né? E aí então o pai e a mãe vê alguma coisa que ele trouxe que não é dele, e aí o pai e a mãe, que é honesto, verdadeiro, que é o melhor para o seu filho, pergunta: filho, de onde que veio isso? Ah, é que o meu coleguinha devolve. Quem já fez isso? Devolve, isso não é teu. Irmãos, se o pai e a mãe cuidam do filho para devolver aquilo que não é dele, que pode nem ter roubado, pode ter pego, porque um troca, as crianças se trocam muitas vezes de brinquedo e tal, mas o pai e a mãe que sabe das responsabilidades, sabe ensinar seu filho. Imagina Deus, irmãos, com as coisas dele, com aquilo que é dele, amém? Porque nós não sermos fiéis com os nossos dízimos, nossas ofertas? Se as coisas tão pequenas dessa terra a gente faz, porque muitas vezes a gente deixa as coisas tão especiais e tão importantes sem fazer para Deus? Deseje ser cheio da graça de Deus, amém? Deseja, irmãos, crescer. Deseje crescer. Olha, irmãos, tem algumas mensagens. Eu digo uma coisa para vocês, preste atenção. Tem algumas mensagens que a gente prega, que a gente sabe que o inimigo ele se opõe muito, mas eu digo uma coisa para vocês: essa mensagem de crescimento, para você crescer, se o diabo pudesse tapar os teus ouvidos, para você não ouvir, ele faria, mas ele já está derrotado em nome de Jesus, porque eu te ungi antes de pregar o evangelho, antes de pregar a palavra. Você já recebeu a unção, sua vida já está marcada, essa palavra já está no teu coração, em nome de Jesus. Não vai ser só para você ouvir, mas vai ser para você viver,
Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, tem muita gente que está aí praticamente sem fazer nada para Deus, que já podia ser um obreiro, podia ser um diácono, podia ser um músico, podia ser alguém que ajuda aí na mídia, poderia ser um professor, poderia ser alguém que ajuda no ministério de crianças, de casais. Irmãos, faça alguma coisa. Não fique aí, irmãos, perdendo tempo. O tempo passa. Não deixe, irmãos, que a míngua. Olha, faz tempo que eu não escuto, né? Né, irmã Carmen? Lembra antigamente, os antigos lembram, né? As crianças de antigamente, as pessoas tinham a mania de ver a míngua. Vamos ver se tem míngua. Quem lembra desse tempo? Ah, não estou sozinho, né? Tem muita gente, irmãos, com míngua espiritual aí, minguado. Irmãos, está na hora, irmãos, de receber o fortificante de Deus. Amém? Está na hora, irmãos, de receber a graça de Deus. Está na hora de receber ânimo do Senhor na sua vida, em nome de Jesus, e ser uma bênção, e ser frutífero, e produzir para Deus, e a sua vida ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, eita glória, maravilha Jesus.